Olá, pessoal! E aí, como vocês estão? Todo mundo aí na quarentena, espero que estejam se cuidando, tá bom? E hoje a gente vai iniciar aqui as nossas aulas à distância. A nossa outra aula, vocês lembram que foi um testezinho, né, que a gente fez com vocês para ver se estava tudo funcionando certinho. E agora, a partir de hoje, as nossas aulas começam valendo, tá? Então, assim, primeiro pedido já no começo da aula. Não deixem de fazer as atividades, tá bom? Por quê? A ideia é que essas aulas sejam como se fossem as nossas aulas presenciais no polo. Então, vocês não podem deixar de fazer, tá bom? E assim, tentem fazer a atividade e dar um retorno também das aulas, tá? Das atividades, porque assim a gente consegue saber se vocês estão conseguindo fazer, se vocês estão entendendo a nossa linguagem à distância com vocês, tá bom? Então não deixem de fazer as atividades, tá? Lembra que na outra aula, na aulinha teste, a gente fez uma atividade de apreciação, que eu mandei um videozinho para vocês escutarem, né, os sons e identificarem os sons que estavam aparecendo e tocando lá para vocês, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma atividade um pouquinho parecida com aquela, só que a gente vai voltar mais para a parte dos sons dos instrumentos, tá? Então, assim, a atividade vai consistir em vocês escutarem um som, vai ser uma atividade de adivinhação. Então, vocês vão ouvir o som e vocês vão tentar identificar que som é o som de que instrumento que vocês estão ouvindo, tá? Então, eu vou mandar para vocês um videozinho que vai ter o som dos instrumentos. Então, primeiro você vai ouvir um som e aí você vai tentar descobrir que instrumento que é esse, tá bom? Então, assim, qual que é a ideia? A ideia é a gente entender que cada instrumento tem o seu som característico. Por exemplo, qual que é o som do violão? Lembra aí qual que é o som do violão? Como que faz o som do violão? Se fosse para você explicar para alguém, como que seria o som do violão, né? E aí vamos pensar também como que seria o som da flauta. Eles são iguais? O som da flauta é igual ao som do violão? É diferente, não é? O som do violão, como a gente faz na aula, né? Nas brincadeiras, o som do violão tem o blém, 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 não é que vocês fazem? E como que faz o som da flauta? É um som mais fininho, não é? Vocês lembram do som da flauta? Então, assim, são sons diferentes. Então, a característica de cada som, né? A característica de cada instrumento é relativo ao timbre de cada um. Então, qual que é o timbre do violão? Qual que é o timbre da flauta? Qual que é o timbre do saxofone? Então, isso que vocês vão ter que identificar na atividade. Então, eu vou escutar lá, vai ter um sonzinho, tipo assim. O que parece isso? Será que é um chocalho? Será que é um tambor? Parece um tambor? É isso que vocês vão ter que fazer na atividade, tá? Então, o que vai acontecer? Vai passar um videozinho e aí primeiro vai tocar um instrumento. Depois que tocar o instrumento, eu vou pensar um pouquinho e aí lembra que tudo a gente vai ter que documentar? Então, você vai ter que escrever. Ou você escreve, ou depois você vai, grava um áudio no celular e vai falando quais os instrumentos que você descobriu. Então, tocou lá o primeiro, vamos supor que o primeiro que você escutou era o sonzinho de um tambor. Então, você vai colocar lá assim, ó, número 1, tambor, tá bom? Então, essa vai ser a resposta da atividade. E aí, depois você vai tirar a foto da folhinha e mandar no grupo, tá bom? E aí, depois que você descobrir todos os instrumentos, a gente vai fazer uma atividade que é um caça-palavras, tá? Então, vai ser um caça-palavras musical,
que você vai ter que encontrar alguns instrumentos que vão estar descritos ali do lado do caça-palavras. Você vai ter que encontrar esses instrumentos lá no caça-palavras, tá bom? Uma atividade bem simples, mas eu gostaria muito que vocês fizessem com empenho, tá bom? Por quê? Porque a gente precisa conhecer o som dos instrumentos, né? E depois nas próximas atividades a gente vai usar essa atividade de hoje para completar as outras atividades, tá bom? Para a próxima aula, gostaria que vocês já separassem aí na casinha de vocês, se vocês tiverem uma garrafinha de plástico ou uma latinha de achocolatado, de leite em pó, alguma coisa reciclável que seja nessa linha, né? Ou uma garrafinha de plástico, ou uma latinha de achocolatado ou de leite em pó, porque a gente vai precisar para a próxima aula. Tô falando hoje para vocês terem esse tempo para poder preparar isso para a gente fazer a próxima atividade. Tá bom? Então, bom trabalho para vocês. Não deixem de fazer atividade e também não deixem de dar a devolutiva da atividade que vocês estão fazendo, tá? Tira foto, grava áudio e manda no grupo na sexta-feira pra gente poder conferir se tá tudo certinho, se vocês acertaram ou não. Qualquer dúvida, manda no grupo que eu vou responder a dúvida de vocês, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e bom trabalho!